Isso, né, dedicação nos estudos durante todo o ano é fundamental, mas parece que na última hora a gente quer aprender tudo de uma vez só. Quem vai falar mais sobre esse tema com a gente é o professor Otávio Carvalho. Ele está de volta ao Notícias do Bem. Todo mundo gostou tanto do professor Otávio aqui que a Ah, gente que teve que chamar ele bom. de volta. Seja bem-vindo, professor. Ó, Que bom. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Tainá. Tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Estou de volta para falar de Enem, né? Para falar do Exame Nacional do Ensino Médio. Tá chegando, Pois muito é. tá bom, é chegando. mesmo. Tá chegando, ó. A Helena Ávila, ela já começou aqui, ó. Queremos o professor Otávio de novo. Muito importante o que ele passou para nós. Ai, que Excelente. bom. Ela falou diretamente de Goiás, ali, ó, Morrinhos de Goiás. Né, ela mandou essa Sim. mensagem pra gente. E é isso mesmo, né? O Enem tá chegando, né, professor? Aí parece que a gente quer aprender tudo nesse último mês, né? E não Quem vai dá. fazer Tem, Enem? Não dá, não? Não consegue? Tem uma tem fórmula aí para. muita gente, Roberto, que agora começa, pensa assim, nossa, é agora que vai fazer a diferença. O que eu fizer de agora para frente é o que vai me aprovar. Não é bem assim que funciona, mas eu vou trazer hoje algumas dicas, algumas coisinhas que você pode fazer nessa reta final que vão melhorar a sua preparação, vão te dar mais chances de aprovação no Enem. Antes, para a gente entender, né, para explicar exatamente como funciona o Enem são 2 dias de prova. Então o Enem é dividido em 5 provas. O Enem tem uma prova de linguagens. Linguagens envolvem português, artes, língua estrangeira e literatura. Então, essa prova de linguagens tem 45 questões. Tem uma prova de ciências humanas, que envolve história, geografia, filosofia e sociologia, também tem 45 questões, e uma prova de redação. Essas 3 provas são lá no primeiro dia. Então, você já adiantou as datas para a gente, 21 de novembro, os alunos vão fazer essas 3 provas. São 90 questões objetivas, de marcar X, múltipla escolha, mais a redação. E aí, no segundo dia, estão as provas de ciências da natureza, biologia, física e química, em uma prova de 45 questões, e a prova de matemática, também 45 questões. Então, lá no segundo dia, são outras 90 questões de marcar X. No Ai. primeiro domingo, são 2 domingos, né? No primeiro domingo você tem 5 horas e meia de prova, no segundo domingo você tem 5 horas de prova. E aqui já está o grande, eu já vou começar falando disso. Qual é o maior problema do Enem? O que te separa da aprovação em relação a uma prova comum? O tempo. Você tem um tempo delimitado para fazer a prova. E aí, assim, para quem está se preparando para o Enem, não adianta pensar que você vai fazer o Enem igual você faz o simuladinho da escola, igual você fazia as provinhas lá no ensino médio, porque você está lidando aqui com um estilo diferente de prova. Você tem uma quantidade muito grande de questões para fazer em um tempo bem mais limitado. Se você tivesse uma semana para fazer o Enem, você levasse as questões para casa, mesmo sem poder colar, hein, você teria mais tempo para pensar sobre aquelas questões. Então, é fundamental para você fazer uma boa prova no Enem, você ter uma estratégia de prova, uma estratégia de execução da prova. Então, para quem acha que passar no Enem é só sentar a bunda na cadeira e estudar, como dizia-se antigamente, né? Senta na cadeira e vai estudar, menino. É só sentar e estudar que você vai passar. Não é bem assim. Se você sentar e estudar tudo, mas chegar na prova sem uma estratégia de prova, as chances são de que você não vai conseguir fazer a prova toda, você vai ter que deixar algumas questões, vai ter que chutar algumas questões por não ter tido tempo de fazê-las, e aí eu vou explicar já como que isso vai atrapalhar a sua nota. Tá certo. Bom, e aí tem a redação, que tem um jeitinho de fazer a redação, né? Tem uma fórmula. Sabia que tem uma fórmula para fazer a redação do Enem? Tem. É, Eu sei que tem um tem um jeito jeitinho. certo de fazer a redação do Enem, então o pessoal também tem que estar atento a essas dicas que não são de última hora, né, Nós professor? queremos essas dicas, professor. Exatamente. Olha só, a redação do Enem, ela é julgada da seguinte maneira. Como que é, primeiro, né? Para a gente entender a importância da redação no Enem, por que toda vez que fala de Enem, as pessoas já ligam direto com redação? É porque provavelmente a sua maior nota dessas 5 provas será da redação. As chances de tirar uma nota mais alta em redação são maiores do que você tirar notas altas nas outras 4 provas. Por quê? Porque a redação é um texto.
Nas outras 4 provas, você tem lá 45 questões objetivas. Então, por isso que é importante, é interessante você investir o seu tempo na redação. E aí a redação, ela é julgada da seguinte maneira, a nota da redação é de 0 até 1000. E são julgadas 5 competências. Dentro dessas competências, serão julgadas a sua capacidade de argumentação, de coesão textual, o seu uso da língua portuguesa, o uso correto da língua portuguesa, a sua proposta de intervenção. A redação do Enem, ela sempre traz uma problemática, então ele te entrega uma situação problema, e ele quer que você ofereça soluções para aquele problema. Então, você lá na conclusão da sua redação, sempre precisa falar o seguinte, para resolver tal problema, o governo deve fazer isso, ou então uma organização deve fazer aquilo outro, ou então um ministério a prefeitura, o governador do estado, você sempre vai ter que entregar uma proposta de intervenção, tá? Aí, intervenção para resolver, para solucionar o problema que a redação te trouxe. E aí, para isso, é fundamental você treinar uma estrutura de redação. Então, a sua redação, já vou dar uma dica assim, rapidinho. A sua redação vai ter, geralmente, introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, você tem 1 parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento, 1 parágrafo para conclusão. Você pode trabalhar aí com uma média de 7 a 8 linhas para cada parágrafo, tá? Então, como que você tem que mostrar o tema? Você vai trabalhar o tema que foi proposto para você, você vai elaborar aí 2 teses sobre esse tema, desenvolver essas 2 teses e depois, na conclusão, apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema. O Enem, a prova, sempre traz para você textos motivadores. Então, ele vai trazer lá alguns textos, alguma reportagem, ou então a parte de um livro, que é para elucidar o que aquele tema, o que ele espera que você explore sobre aquele tema. Então, o texto motivador, você não vai poder copiar o texto motivador na prova, tá? Você não pode fazer uma transcrição, mas você pode muito bem entender a ideia dos textos motivadores para montar as suas teses e a sua proposta de intervenção, tá? Então, uma dica que é importante aqui, para essa reta final, sempre treinar pelo menos uma redação por semana. Então, o aluno que vai fazer o Enem lá em novembro, ele tem que fazer pelo menos uma redação na semana e é legal buscar temas para essas redações que envolvam educação. E aí, não só educação no sentido de escola, educação no sentido de um aprendizado da sociedade. Então, se a gente for olhar os últimos temas de redação, a educação sempre está ali no meio. Você teve aí há 2 anos a democratização do cinema, depois você teve os problemas psicológicos. Então, você sempre consegue resumir esses temas e relacionar esses temas com questões educacionais. Então, tá certo. é uma dica legal para você montar a sua redação. Bacana. Agora, e professor, não adianta também querer estudar todo o conteúdo de uma vez só agora nesse último mês, né? Quais são as dicas que o senhor dá para programar esses próximos dias? Muito bom isso, Roberto, porque assim, o Enem ele tem um padrão de questões. Então, assim, tem muito aluno que fala assim, a hora que vai fazer o Enem, fala assim, nossa, eu tenho que estudar tudo, cai tudo no Enem. É o seguinte, a matriz de referência, ela indica os conteúdos que podem estar na sua prova. E lá realmente vai estar quase tudo. Mas quando nós vamos analisar as provas antigas, o que a gente percebe? Que alguns conteúdos caem muito mais do que outros. Então, nessa reta final, eu gosto de falar para você o seguinte, você precisa priorizar o que você vai estudar. Então, o que é priorizar? Tem assuntos que são mais importantes que outros. E como que eu vou saber, professor, se um assunto é mais importante que outro? Aí vai a sigla, ó, PRD. O que é PRD? PRD, professor? O que é isso? PERS, não dá nem para ler isso, né? É o seguinte, PRD, P de peso, já vou explicar, R de recorrência e D de dificuldade. Quanto maior for o PRD de uma matéria, mais importante ela é para você. O peso. Por que peso, Otávio?
Porque dependendo do curso que você escolhe, do curso que você quer fazer, do curso dos seus sonhos, algumas provas vão ter mais peso do que outras. Como que você pode saber isso? Só para explicar rapidinho. Depois que você fizer o Enem, que você fizer a prova agora em novembro, lá em fevereiro vão abrir as vagas do SISU. O SISU é um sistema que pega várias universidades públicas do Brasil e distribui as vagas ali dentro do SISU. E aí, cada universidade tem uma regra diferente para calcular a sua nota. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, ela pega lá todas aquelas suas notas e faz uma média simples dela, ou seja, redação tem o mesmo peso de matemática, que tem o mesmo peso de ciências da natureza, de ciências humanas e de linguagens. Então, não tem uma matéria que seja mais importante que a outra. Aqui no Rio, por exemplo, a UFRJ não faz assim. Dependendo do curso que você escolhe, uma matéria vale mais do que a outra. Então, se eu quero fazer medicina, por exemplo, ciências da natureza, com certeza que tem biologia, física e química, vai valer mais do que ciências humanas, que tem história, geografia e filosofia. Se eu quero fazer direito, o contrário. Aí ciências humanas vai valer mais. Então, nessa reta final, é importante você estudar os conteúdos que têm um peso maior, ou seja, que vão aumentar mais a sua nota. O R é da recorrência. O que é recorrência? O que cai todo ano. Tem conteúdo, Roberto, Tainá, ouvintes, espectadores, tem conteúdo que cai todo ano no Enem. Então, lá em matemática, você tem porcentagem, probabilidade, razão e proporção, geometria plana, isso todo ano cai no Enem. Logaritmo, Otávio, nossa, eu tenho medo demais de logaritmo. Logaritmo cai pouquinho no Enem. Então, às vezes, você vai ficar estudando lá um conteúdo muitas vezes, muito tempo, e é um conteúdo que cai pouco. Depois vocês vão, quem estiver se preparando, depois entra no meu Instagram, @professor Otávio Carvalho, que eu fiz um guia lá com os conteúdos que caem mais, com tudo que cai mais dentro da prova. E o D? O D é de dificuldade. Otávio, eu tenho que estudar o que eu tenho mais dificuldade, você tem que estudar o que você erra mais. Então, nessa reta final, olha só, você pode fazer provas antigas, imprime lá o Enem 2019, aí você tenta fazer aquela prova. As questões que você errar quando você imprimir a prova antiga é a questão mais importante do mundo. É essa questão que você tem que aprender. Porque o que você erra é o que você não sabe. O que você erra hoje é o que você vai errar lá no dia da prova. Eu costumo fazer uma brincadeira com meus alunos que é assim, ó. Imagina que você estava sentado na sua mesa estudando e aí um ancião, um senhor muito velho, assim, com aquela cara de muito inteligente, bate na porta da sua casa. Aí você chega lá e fala assim, pois não, tudo bem? Ele fala, é o seguinte, meu filho, eu vim do futuro com todas as questões que você vai errar no Enem. Aí você fala, adivinha o que o aluno vai fazer? Todas as questões que eu vou errar no Enem, me dá elas aqui, que eu vou fazer elas agora, desesperado. Ele vai decorar aquelas questões. Você tem a possibilidade de hoje, até a prova, de ter pelo menos uns seis senhores desses batendo na sua porta. O que é isso? Se você fizer provas e simulados antigos, você vai ali naquelas questões que você errou poder identificar erros que você teria no dia da prova. E você completa essa lacuna, você aprende aquele conteúdo que você não sabe ainda. Então, resolver prova antiga te dá uma possibilidade de conhecer a prova, você fica mais familiarizado com o estilo de prova do Enem, você vai identificar erros, ou seja, perceber matérias que você não está dominando, e além disso, você ainda vai treinar o tempo de prova, que eu falei lá no começo, é quase mais importante que o próprio conteúdo. Tá certo. Muito bom. Muito bom, professor. Aí, nós estávamos aqui conversando, o Quirino nos jogou uma pergunta e eu gostaria de repassar essa pergunta. Quando a gente não sabe uma questão, a gente chuta, a gente deixa em branco, a gente escolhe vai a mesma letra para todas as que a gente não sabe. A gente volta, vai no mamãe mandou escolher. As que eu não sei, eu vou tudo no B. Ou escolhe uma letra e vai naquela letra até o fim. Qual que é a opção correta, professor? Olha só, de qualquer maneira, você vai precisar marcar lá no cartão resposta. Então, se você não sabe a questão, você vai ter que chutar ela. Você vai precisar chutar. Existem algumas técnicas de chute, tá?
O negócio é que eu tenho um vídeo meu no YouTube que tá lá, técnicas de chute. Aí o aluno vai e estuda por aquilo ali. O que você estudou hoje, meu filho? Hoje eu assisti 10 vídeos de técnicas de chute. Aí fala, não, mas... Ai, meu E Deus. física, matemática, química? Não. Não, só chute mesmo, no caso. Não vai dar certo, né? Então, assim, se você tiver na dúvida, você vai precisar chutar. Mais importante, aí o chute, assim, algumas técnicas até funcionam. Por exemplo, quando a alternativa é numérica, então, tipo, letra A, 3, letra B, 4, letra C, 5, são números. Você elimina o maior e o menor, então você já tira duas, e aí você vê entre os outros 3 ali se você chega próximo do cálculo. Mas, em geral, você vai precisar chutar mesmo. E não tem problema chutar no Enem. Porque, assim, só para vocês entenderem, a nota do Enem, ela não é determinada pelo número de acertos que você tem na prova. Porque, por exemplo, imagina que a Tainá fez lá, acertou 40 questões das 45 de matemática, e o Roberto também acertou 40. Então, quer dizer que eles empataram? Não. Vocês vão ter notas diferentes. Por quê? Porque o Enem é uma prova com muitos candidatos. Nós vamos ter esse ano aí quase 4 milhões de pessoas. Imaginem quantos empates não teríamos se a nota fosse só o número de acertos. Então, existe um sisteminha, que eu vou explicar bem rápido aqui, que chama teoria de resposta ao item. A gente já tá no tempo aqui, viu, professor? Rapidinho, ó. Rapidinho. O que a TRI indica? Ela vai medir a coerência da sua prova. Então, você tem que se preocupar em não chutar questões fáceis. Então, se você chutar questão difícil, média, não tem problema. Agora, a questão fácil, você tem que fazer todas. Todas as que você achar fáceis, você tem que resolver. Porque elas vão valer mais do que aquelas difíceis, por conta da TRI. Então, existe esse jogo aqui na hora da prova, para você procurar as questões fáceis na prova, e as difíceis, as médias, se você não sabe fazer, você vai ter que chutar de qualquer jeito, não tem problema. Pode chutar tudo B, igual o Roberto falou, ou então pode fazer mamãe mandou. O importante aqui é resolver as fáceis. Então, tem que dar tempo de você fazer as fáceis. Então, se você não sabe uma questão, pula essa questão, deixa ela para depois. Procura as que você consegue resolver. Não fica muito tempo perdendo em uma questão que você não sabe, não, tá? Bacana. Porque às vezes a gente pensa que tem muito tempo de prova, mas a hora que a gente abre o olho já acabou. Falando em hora que a gente abre o olho já acabou o nosso tempo aqui também. Notícias do bem. Mas a gente vai fazer uma parte 2 aí depois, viu, professor? O professor Otávio já é sócio aqui do Notícias do Bem. Como o Enem... Gosto dessa ideia. Não é? Como o Enem ainda é dia 21 de novembro, dá tempo da gente retomar o assunto, para o senhor trazer mais dicas para a gente aqui. Professor, obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre bom a gente conversar sobre educação e sobre essas dicas aí tão bacanas. A gente conta sempre com a sua participação aqui. Foi um prazer, como sempre, tá? Um grande abraço a todos. Tá joia, obrigado. Professor Otávio Carvalho participando com a gente aqui, dando dicas para o Enem. A gente promete que a gente vai voltar nesse